Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, hoje para falar mais uma vez de um título do Sada Cruzeiro, cara, é impressionante, tá virando rotina aqui no canal fazer análise de final e de título do Sada Cruzeiro, essa equipe, esse clube que é uma verdadeira máquina de vencer, uma máquina que parece que é fascinada em ganhar, ganhar e ganhar, é impressionante. Bom, hoje é claro que eu estou falando sobre a final do Sul-Americano masculino de clubes, em que o Cruzeiro venceu o Minas por 3-1 e garantiu o seu Enia, é isso, né? O seu 9º título de Sul-Americano, o 7º seguido, e aí se consagrando como Enia campeão do Sul-Americano de clubes. Lembrando que nós já tivemos 27 edições, né? Essa foi a 27ª e o Cruzeiro venceu pela 9ª vez, né? Se garantindo no Mundial que acontece no final do ano, junto também com o Minas, que chegou à final, tá certo? Antes de comentar um pouquinho sobre essa partida, primeiro, é claro, já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos, e bora comentar sobre esse jogo que, olha, o Cruzeiro começou avassalador, teve uma quedinha ali no terceiro set, que é o set que o Minas vence, mas depois no quarto é um verdadeiro rolo compressor, e vocês vão entender um pouquinho também por que teve essa diferença tão grande, né? 25-17 na quarta parcial. Comentando primeiro sobre como os times chegaram à semifinal, o Cruzeiro chegou, como chegaram à final, o Cruzeiro chegou vencendo o Araguari, o time sede, time da casa, por 3-0. O Araguari, que por sinal ficou com o bronze da competição. Para mim, um título muito, uma conquista mesmo para o Araguari, que foi a sede do Sul-Americano, que foi convidado a jogar e mesmo assim conquistou o bronze, venceu a equipe do Ciudad Vôlei na disputa de terceiro lugar hoje e ficou com o bronze, muito, muito legal mesmo. O Cruzeiro venceu o Araguari por 3-0 e chegou à final. Já o Minas venceu o Ciudad Vôlei também aí por 3-1, venceu por 3-1 e chegou na grande final de hoje, enfrentando o Sada Cruzeiro. O Cruzeiro, como eu falei, já esse foi o seu 9º título, né? Seu 7º título seguido. Já tinha enfrentado o Minas na última edição. Essa, na verdade, foi uma reedição da final do ano passado, de 2022, em que o Cruzeiro venceu por 3-0. Era uma situação um pouco diferente, né? O Minas era líder da Superliga, né? Estava fazendo uma campanha espetacular. Chegou no Sul-Americano, quem venceu foi o Cruzeiro. Dessa vez não, a situação já é diferente. O Cruzeiro é o líder, vem fazendo aí uma campanha espetacular e venceu o Minas por 3-1 na partida de hoje. Falando sobre as escalações, o Cruzeiro veio com o levantador Nicolas Uriarte, o oposto Openkoski, os ponteiros Vacari e Lopes, centrais Lucão e Otávio, líbero Luquinha e o técnico Felipe. Já o Minas veio com o levantador William, o oposto PV, os ponteiros Honorato e Marcos, os centrais Elian e Pinta, pois é, Cubano Elian jogando de central, foi uma coisa que a gente viu nesse Sul-Americano, né? Tem visto nos últimos dias e, cara, dando certo, viu? Dando certo, e é até bom pro Elian porque fica aí um repertório de mais posições que ele pode jogar, né? Já chegou a jogar como oposto, ponteiro é o mais comum dele e agora jogando como central. E o líbero Mike e também o técnico Neri Tambeiro. Essas foram as escalações, como as duas equipes começaram a partida. O Cruzeiro vence o primeiro set por 25-22, demonstrando uma consistência muito, muito boa, do jeito que a gente está acostumado de ver o Cruzeiro jogar, muito agressivo no saque. Contra o Araguari na semifinal de ontem já tinha feito 12 pontos de saque, é um número assim exorbitante para uma partida, mesmo para o masculino, e hoje mais uma vez fez um ótimo jogo, sacando muito bem, né? Já no começo da primeira parcial já abre uma vantagem muito boa com o saque, né? O Lopes faz ali 2, 3 pontos de saque e o Cruzeiro consegue abrir 3 pontos de vantagem e vai levando essa vantagem até o final da parcial. O Minas que chega a fazer a inversão de 5-1, coloca o Wesley, coloca o Saliba, lembrando que o Vissoto segue
com o problema no joelho, então quem foi o titular foi o PV, mas não fez uma boa partida hoje. Realmente foi um dos problemas do Minas no jogo de hoje, porque não tinha o oposto como opção. Realmente o PV foi muito mal e o Saliba chegou a ser titular só lá para o terceiro set. Então nesse começo ficava bem difícil a distribuição para o William. Então o primeiro set foi vencido aí para o Cruzeiro por 25-22, com uma consistência muito boa, sacando muito bem, e o Minas não conseguia agredir, né? Realmente o Cruzeiro foi muito consistente no primeiro set e também no segundo. Segundo set que a gente tem um grande destaque para o Openkoski e também para o Lopes Openkoski, que hoje fez uma partida muito, muito boa. Não só ele, como também o Vaccari, né? Os três jogadores de extremidade do Cruzeiro foram muito bem hoje. O Vaccari está fazendo uma temporada sensacional. Tinha muita gente, inclusive eu, que achava que ele seria banco do Rodriguinho, que era uma contratação que não fazia sentido porque ele nem iria jogar. Está jogando, está evoluindo demais e hoje fez uma final muito boa. Vaccari, Openkoski, um jovem oposto, 23 anos, está tendo essa bomba, né, de substituir o Wallace depois de todo aquele ocorrido que a gente acompanhou. E hoje também teve uma ótima atuação o oposto Openkoski. Então, Lopes, Openkoski e Vaccari, para mim, foram ótimos jogadores hoje, foram muito, muito bem. Né, os jogadores de extremidade do Cruzeiro, no geral, foram muito bem. O Cruzeiro venceu o segundo set por 25-19. E aí já começam alguns problemas, porque a gente teve uma queda de energia no ginásio, né? E o jogo chegou a ficar parado por 10 minutos. É uma coisa que desconcentra, uma coisa que tira o ritmo da partida. Então havia essa preocupação de como as duas equipes voltariam, porque antes da queda o Minas até que estava conseguindo segurar bem o Cruzeiro, né? Tava 2 pontos atrás, mas depois da queda foi evidente que o Cruzeiro voltou muito mais focado, muito mais concentrado na partida, e isso ajudou muito para conseguir fechar por 25-19. O Neri fez algumas substituições, repetiu a inversão de 5-1 colocando o Saliba, e é quando ele percebe que o Saliba está jogando melhor, né? Ele começa a perceber que o Saliba está entrando melhor, e aí é uma aposta que ele faz para o terceiro set. Outra coisa que ele fez foi colocar o Arthur Bento no lugar do Marcos, que ele foi repetir no terceiro set também. E aí, falando da terceira parcial, a gente tem aí as substituições. Como eu falei, o Neri percebe que o Saliba entra bem no final do segundo set e já começa com ele na terceira parcial. Coloca no lugar do PV, o William é mantido meio que no sacrifício, porque o PV acaba pisando na mão dele ao longo do segundo set, se eu não me engano. Então, foi algo que complicou demais o jogo do Minas, porque o William ficou com a mão inchada o terceiro set inteiro, teve que jogar no sacrifício, mas mesmo assim o Minas vence o terceiro set por 25-22, com uma defesa melhor. O volume de jogo do Minas melhora bastante no terceiro set e, consequentemente, o bloqueio também ajuda, né? O Minas começa a sacar melhor, começa a incomodar bastante o Cruzeiro, e aí com o seu sistema defensivo, com o Honorato, com o Mike, conseguem defender melhor, começam a bloquear melhor, começam a amortecer mesmo, e fecham o terceiro set por 25-22, né? Melhora no bloqueio, acho que é o principal, né? Melhora no bloqueio e consegue fechar aí esse set jogando melhor. Foi o melhor set do Minas, mas também, é claro, o Cruzeiro cai muito de produção no terceiro set. Isso é uma coisa que não tem como a gente negar. Já a quarta e última parcial, a gente vê que o William não volta. Ele realmente jogou muito no sacrifício no terceiro set por causa do problema na mão. Ele ficou com o dedo anelar inchadíssimo por causa do pisão do PV. Não consegue voltar para o quarto set. Vocês sabem, o William é um diferencial enorme para qualquer time que ele joga. É um dos melhores levantadores que a gente tem aqui há, mais de 10 anos. É um levantador fora do comum. E é claro, quando você saca o William por causa de uma lesão e coloca o Hesley, que é um ótimo levantador de base de seleção brasileira, mas ainda é muito jovem. Então o Minas acabou tendo muita dificuldade, né? Aquela imprevisibilidade nos levantamentos, na distribuição, dá uma caída com a saída do William. E o Cruzeiro, consequentemente, melhora nos bloqueios, consegue já abrir uma vantagem muito grande, abre 5 pontos, faz um 19-14
com o Lopes sacando muito bem, Vacari sendo muito efetivo ali nos contra-ataques, o Penkoski também aparecendo muito, sendo um dos principais desafogos do Uriarte ao longo da partida inteira. E aí o Cruzeiro fecha por 25-17 no quarto set, e com isso fecha o jogo por 3-1 e conquista o seu 9º título de Sul-Americano, realmente jogando muito bem no geral, assim como eu falei da final da Copa Brasil, que o Cruzeiro não deu chances para o São José, foi muito consistente e passou o carro. Hoje a mesma coisa. Teve aquele probleminha da luz do ginásio, né, que deu uma quebra no ritmo, mas no final das contas isso acabou até beneficiando o Sada Cruzeiro, porque o Minas volta desconcentrado, volta pior, e o Cruzeiro se manteve focado a partida inteira e venceu por 3-1, conquistando o seu 9º título, 7º seguido. E cara, não tem muito o que falar, realmente é uma equipe viciada em vencer, é uma equipe muito, muito vencedora, uma das maiores do mundo, não tem como negar. E pra gente é ótimo, né? Pra gente é ótimo. Teremos mais uma vez 2 representantes brasileiros no Mundial de Clubes no final do ano. Lembrando que vai acontecer em dezembro, se eu não me engano, na Índia. Teremos Sada Cruzeiro e Minas representando o Brasil no Mundial. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, olha só, à noite vai ter surpresa, hein? À noite vai ter surpresa aqui no canal. Acho que lá para as 10. Fique ligado aqui no canal que vai ter uma coisinha bastante interessante, vocês vão gostar. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever. É isso.